Olá, gente. Bem-vindos à nossa live de hoje, dia 19 de junho já. Meu Deus do céu, gente. Estamos na metade do ano e vivendo aí nesses dias que passam tão corridos. Meu Deus do céu. E hoje tive aqui um momento com vocês, né? Falando sobre algumas questões muito importantes, sobre uma fala sobre infeliz, sobre as crianças, né? Reforçando aqui que criança não é monstro. Criança é um projeto de Deus. Criança nasceu para glorificar, né? Os filhos são a herança do Senhor, nasceram para glorificar, para mostrar a glória de Deus. Então, essa fala me tocou muito mesmo, sabe? Porque a gente luta tanto por elas, né? A gente batalha tanto por essas crianças. E aí a gente ouvir uma fala tão infeliz como essa traz uma tristeza no coração. Mas hoje nós vamos aqui estar exatamente defendendo as crianças, lutando por elas e falando sobre a questão das telas, né? Sobre os desafios das telas, falando aqui sobre os perigos das telas. Mas como fazer, né, com essa geração que hoje é geração alfa, né? Que nasceu dentro da tecnologia, que os jogos fazem parte da vida delas, tudo é um mundo totalmente digital, né? Um mundo totalmente digital onde elas vão ter acesso na escola, em qualquer lugar, elas vão ter acesso nos outdoors aí que são digitalizados já, de LED, né? Como fazer, gente? Como lidar? Sendo que nós vamos precisar usar, né? Mas como lidar com tudo isso? Como trazer as telas para serem nossas parceiras aí nessa desafio de sermos mordomos daquilo que é de Deus, porque a criança é do Senhor, os filhos são do Senhor e nós somos mordomos. Nós temos a missão de cuidar, de cultivar os princípios do reino dentro do coração das crianças. E hoje nós vamos estar aqui falando sobre isso com o Dr. Ricardo Chagas. Daqui a pouquinho eu vou chamá-lo para ele entrar e a gente vai bater um papo, ouvir. Ele tem muita coisa para dizer, eu vou deixar ele bastante à vontade para falar. Mas antes disso, quero dizer para vocês que amanhã nós estaremos liberando as compras para as assinaturas, né, do Clubinho Corações Preciosos, para os livros físicos. E aqui nos stories eu vou dedicar um tempo a isso, vou deixar aqui para vocês um link, porque nós estamos liberando a compra só dentro de uma comunidade, que a gente quer ir aí com bastante calma, para que a gente não possa atropelar nada aí nesse processo, nesse primeiro momento de entrega dos livros para vocês. Mas amanhã fiquem aqui que eu vou dar algumas notícias sobre esse momento tão esperado, né, que era lançar o livro físico do Corações Preciosos. Gente, pensa como é que tá meu coração. Eu tô assim como se estivesse sonhando, sabe, de ver um material ao qual a gente tem dedicado tanto, tomar forma e ser um objeto palpável mesmo, sabe? Um coração super feliz por este momento. E agora eu vou aqui chamar o nosso isso aqui, para ele estar com a gente. Bem-vindo, gente, todos que estão passando por aqui. Quero já deixar um abraço para todos vocês, viu, que estão aqui com a gente, todos vocês que vão assistir a gente depois. Um abraço nosso aí. E bem-vindo, Dr. Ricardo Chagas, bem-vindo. Que alegria ter você aqui com a gente. Que alegria. Boa noite, uma honra. Uma honra enorme. Só o áudio está saindo ok aí? Tá, o seu tá. O meu tá? Perfeito. Eu estou com o retorno extra, mas está ótimo, então. Prazer, pastora Silvia. Uma honra estar falando com vocês aqui. Uma grande oportunidade para debatermos um tema tão interessante. E
Já de cara quero agradecer meu amigo, meu irmão Tiago Negreiro, que fez essa ponte, né? E toda a sua família, que eu amo de paixão, uma família preciosa. A gente que fica muito feliz de você tirar esse tempo. É o que eu sempre falo, né? Quando a gente tem alguém que está aqui conosco, dando essa uma hora para compartilhar o conhecimento, ele não está só compartilhando conhecimento, ele está compartilhando uma vida. Uma vida onde o conhecimento foi agregado e também um tempo que não volta atrás, porque esse momento que você está dando aqui é um momento da sua vida que você entregou para nós aqui do Corações Preciosos. Então, muito feliz. E o tema hoje, né? E na verdade, antes desse tema ser um tema tão em voga, você já defendia isso, você já falava sobre isso. E eu gostaria de ouvir em primeiro momento você falar um pouquinho da sua trajetória, e depois o espaço é seu. Eu quero que você fale sobre isso. Não quero te interromper muito para deixar o espaço de fala bem à vontade aí para você. Perfeito. Fique à vontade, viu? Fazer quantas interrupções tiver necessidade, de fato. Esse trabalho tem mais de 20 anos. Né? Ele vem aí do meu filho mais velho, Pedro Chagas, a necessidade do meu primogênito de lidar com as novas mídias, com as novas comunicações. E de tanto mergulhar nessa jornada, acabei descobrindo que no cenário internacional não tinha ninguém que lidava com o uso dessas tecnologias aplicado à educação, à formação familiar, até mesmo à formação religiosa, que para nós é a fundamental, é o alicerce de todo esse trabalho. E o trabalho nada mais foi do que tentar compreender o que essa nova mídia trazia para nós e, ao mesmo tempo, qual o desafio de separar o joio do trigo e dar validade àquilo que precisa ser dado validade. Então, essa jornada iniciou em igrejas, em escolas, em famílias, mas depois ela foi tomando um corpo pelo qual nós tivemos nenhum controle, né? Graças a Deus, Deus encaminhou todo esse trabalho. E o trabalho consiste exatamente nisso, de através da linguagem, daquilo que a criança compreende, daquilo que o jovem, a família de modo geral compreende, a linguagem que ela tem ali em contato diariamente, como essa linguagem é utilizada para ser ali pescada através dos aliciadores, né, o groomer, e tentar compreender como isso é tão funcional dentro da nossa sociedade. E aí, a partir desse momento, nós começamos a trabalhar nos massacres nacionais, né, na investigação dos massacres. Aqui no Brasil, uma onda de massacres desde 2011, né, vem desencadeando aí quase que anualmente, temos 2, 3 casos, e alguns anos até mais do que os outros, e tudo tem a ver não com o que se joga ou com o que se assiste, e sim com o aliciador, com essa figura de dentro da internet, que conhece muito bem a vida dessas crianças, desses jovens, faz parte, né, de forma integral, eles são muito funcionais em atuar nesse meandro, e a partir de então a gente começou a criar redes e métodos para coibir o máximo possível o acesso dessas pessoas. Mas eu gosto muito desse feedback, né, do impacto que isso tem na família, para a família compreender o que ela precisa entender dessa nova realidade para ser, de fato, blindada de uma forma mais funcional possível. Quando eu estava aqui mais cedo falando sobre esse assunto, o que eu percebo é que nós não temos um olhar, nós que eu falo assim, pessoas leigas como eu no assunto, né? Você que é dessa área de investigação, que tem esse olhar treinado para encontrar coisas, né, que a gente não observa, né? Nós não temos esse olhar afinado, desenvolvido para olhar e entender tudo isso. E o que eu acho exatamente incrível é como que Deus ele levanta pessoas específicas para missões específicas e como que essas missões elas vão ganhando volume, como elas vão ganhando poder. Porque um tempo atrás eu tenho também um filho de 20 anos que também chama Pedro e que também é músico, que eu já vi seu Pedro dançando, tocando, ele é um arraso, o garoto é show demais, é showman totalmente.
Mas assim, quando os meus meninos eram pequenos, eu não sei se é porque eu não tenho tanta afinidade assim com a parte de tecnologia, meu marido que tem, então ele que fazia esse olhar assim mais peneirado para as coisas, né? Mas quando vocês vieram apontando, mostrando, colocando relatos, mostrando evidências, isso foi assim importantíssimo para que a gente começasse a desenvolver um olhar mais clínico e mais observador para diversas cenas, né? Exatamente. E assim, o Pedro está muito agradecido, né? E está aqui, a minha equipe Cadê permanente ele, de Pedro? trabalho. Aparece, dá um tchauzinho aí, Pedro. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Você é um arraso, garoto. Muito obrigado. Graças ao esforço contínuo da minha família. Somos muito Com unidos. Muito certeza. obrigado pelo reconhecimento, de Isso é verdade. lindo. Vocês só fortalecem toda essa jornada, podem ter certeza. E assim, o nosso olhar treinado, eu gostei muito dessa expressão porque ela é verídica, né? O nosso olhar realmente é treinado para isso, porque a gente não... Nada é qualquer conteúdo, né? Então, de um simples desenho, um episódio de uma série, de um filme, então a gente estuda ele de forma a dissecar toda aquela vertente. Então, nós olhamos desde o diretor, a empresa que está distribuindo, qual é a intenção por trás de tudo isso, qual é o alcance de todo esse material, a quem esse material está comunicando e o que eles querem desenvolver com toda essa nova técnica apurada. E em muitos casos a gente chega, inclusive, a descobrir garotos que fugiram de casa, assim, tentativas de suicídio, infelizmente casos de suicídio que a gente acaba ajudando a elucidar ainda mais. Tem muitos materiais aí novos aparecendo, são materiais às vezes bons, dependendo daquilo que é possível de ser usado, mas o que a família tem que entender é que ela precisa ser mais do que controlar todo esse material, a família precisa definir. Eu tenho um curso que a gente faz para gestantes, e ele é bem legal, porque inicialmente, lá desde 2007, 2008, a gente já tem esse curso, ele fica rodando por aí, porque as gestantes começaram a entender que assim como ela tem que cuidar da profilaxia dentária do filho, da alimentação, então já tem um curso de gestante com nutricionistas, já tem muito material legal, veio essa do entretenimento, né? O que ela vai ofertar, o que a mãezinha, o que o paizinho, o que juntos vão ofertar para o seu filho. E é nesse momento da gestação ali, durante esse período de 9 meses, que você tem esse trabalho de começar a separar as séries, começar a separar os filmes, que vai apresentar por faixa etária, respeitando o desenvolvimento da criança. Isso é fundamental, fundamental. Então, assim, é muito interessante isso, porque muitos pais abrem mão dessa visão mais técnica, dessa visão mais apurada, pelo saudosismo, né? Então, de repente, aquilo que fez muito sentido para mim em algum momento da minha vida, eu quero passar para o meu filho. Eu só esqueço que eu assisti também quando eu era criança ou quando eu era jovem e não tinha total noção de tudo que estava sendo passado, de tudo que estava sendo dito, né? Pica-pau, por exemplo, talvez seja o Woodpecker, né? Que é em inglês a nomenclatura, ele tenha essa linha mais adulta, né? Pica-pau nunca foi um desenho infantil, ainda que tenha passado em muitas televisões abertas e por países afora, e a Tom e Jerry também nunca foi uma temática infantil, nunca foi infantil, nem infantilizada, nunca foi o objetivo, nunca foi vendido dessa forma. As temáticas do Pica-Pau têm muita crítica social, muita crítica econômica, muita crítica política, extremamente interessante. Então, a gente tem que compreender esses processos para entregar para o filho, porque o pai assistiu por algum descuido, aos 8 anos, 9 anos de idade ali, quem é da geração 90, os Simpsons, que fez muito sucesso naquele período, e por ele ter assistido por descuido dos pais, ele acaba passando para o filho esse legado de incompreensão total de conteúdo. Então, isso atrapalha todo o processo de desenvolvimento. Mais do que demonizar a ferramenta, você precisa entender onde elas querem chegar e onde elas vão chegar no nosso cotidiano. E isso pode atrapalhar todo o processo de evangelização, de evangelismo, pode atrapalhar todo um processo de catequese, pode atrapalhar toda uma vida profissional,
Se você tiver os conceitos mais variados e extremamente precoces, isso vai, com certeza, interferir demais no desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. Hoje eu vejo que a gente tem muito aí nos canais, pelo menos os que eu sigo, né, de pessoas que hoje dedicam a vida nessa curadoria, né, de ajudar a gente, como existe curadoria de livros, né, de ver quais os livros que realmente são propícios para aquela determinada faixa etária e tal. Hoje eu vejo que também existe, dentro mesmo da nossa plataforma Corações Preciosos, a gente tem ali uma lista de 100 filmes de desenhos cristãos que podem ser assistidos e que tem um conteúdo bíblico e tal. E hoje tem essa preocupação, porque assim, muitos pais eles soltam o celular, o computador na mão de um filho com a internet aberta, então ele vai lá, entra num Netflix da vida, né? Entra dentro ali do YouTube, encontram coisas assim que em questões assim de minutos pode virar uma chave na cabeça de uma criança que vai trazer uma consequência e que pode ser duradoura, né? Que pode despertar um olhar para coisas que vai ser difícil depois de ser combatido. Quais são os seus conselhos? Assim, o que você fala para nós pais aqui? Você está sentado diante de alguns pais que estão com a gente, você está sentado depois diante de 1000 pais que vão estar assistindo esse vídeo depois. O que você fala para nós em relação a isso, né? Isso. Marco, o princípio de tudo nada que entra na sua casa, principalmente em conteúdos midiáticos, tem que vir de amigos dos seus filhos. Nada. Tudo aquilo que entra na sua casa tem que ser definido pela própria família. Tá certo? Nunca, de forma alguma. Você tem que permitir, né, que esses conceitos venham de fora para dentro, porque os conceitos de fora para dentro, seja da própria plataforma através do algoritmo, ou das rodinhas de amigos da escola, dos centros sociais e tudo mais, eles vêm encharcados de tendências, né? Encharcados de modinhas, encharcados de novidades. Então, o objetivo é só vender. E isso é muito difícil hoje, porque você está tendo o mundo nivelado pelo mesmo conteúdo. Hoje, um hype, como a gente chama, né, que é o que está na moda, ondinha e tudo mais, é o mesmo hype nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, na África do Sul. Qualquer país do mundo onde tem esse conteúdo acessível, as pessoas estão vendo exatamente a mesma coisa. E os seus processos de formação estão extremamente iguais. Então, você que é pai, mãe, que é responsável por alguma criança, jovem ou adolescente, tem esse olhar de você indicar esse conteúdo. A partir desse momento que você está indicando, você tem que ter um projeto para esse conteúdo. Isso é bem... parece algo bem técnico, assim, mas é quase isso. Os pais precisam ter quase que uma reunião semanal de conteúdo para entender o que de fato o filho precisa. Então, dentro dessa esfera, você tem que ensinar o que é o humor, o que é o drama, o que é o conteúdo infantil. Eu nem gosto de categorizar, assim, assista determinado canal porque é um canal de conteúdo infantil. Não, essa realidade já acabou. O que significa isso? Você confiar num canal porque está dizendo que o conteúdo é livre, mas ele pode não ser adequado para o seu filho, para a sua formação dentro da sua casa, que é definida por você, pela sua família. Tá certo? Então, a segunda dica mais preciosa é não confie nos censores, naqueles que categorizam lá, livre, 12 anos, 13 anos, mature, 18 anos, 18 mais. Essas classificações, elas estão todas furadas, são feitas por pessoas que não assistem ao conteúdo, né? Você tem hoje séries com cenas de sexo explícito, por exemplo, que estão para a faixa etária de 12 anos. E você nunca sabe qual é o critério. O critério é que não apareceu sangue, ou que a morte não foi gore, né? Uma morte muito violenta. Então, tiraram sangue, mas o teor da história é de um assassino, e esse assassino é um estuprador, e esse estuprador também tem ações contra crianças. Então, isso vai desenvolvendo dentro da cabeça das famílias, que vão tentando entrar numa zona de conflito, de conforto, porque criaram um perfil dentro de um streaming com a fotinha de um personagem infantil dizendo que aquele conteúdo é conteúdo livre para minha criança. E não é dessa forma que as coisas funcionam.
O ideal é que você, terceira dica, é assista primeiro o conteúdo antes de passar para sua família. Porque senão você pode ser surpreendido, isso não é por um acaso, né? Dentre filmes e séries, às vezes a cena de sexo ou alguma cena que não é adequada para a faixa etária do seu filho, vai estar numa mudança de frame, vai estar numa mudança de quadro. Não dá tempo de pausar, não dá tempo de avançar, né? Quando você vê, já passou por tudo e já está funcionando, já foi para a cabeça do seu filho, está registrado, e infelizmente, na maior parte dos casos, essa criança não vai tirar as dúvidas com o pai, com a mãe ou com o seu cuidador. E vão tirar dúvida com os colegas da mesma faixa etária, que vão apresentar um mundo para eles daquela dúvida. Então, esses fatores eles são muito importantes. Não existe mais aquela locadora de vídeo, né? A gente sabe, acabou, você não vai mais até lá, o videoclube, alugar filmes, ter a parte do conteúdo pornográfico separado. Isso não quer dizer também que naquele período, lá atrás, anos 80, 90, você também estava imune a isso. Né? Não é pelo fato também de você pegar uma fita VHS ou um DVD que você poderia não estar levando para casa um conteúdo inadequado. Né? Então, às vezes, no nome do filme e na censura, não está dizendo absolutamente nada. E você vai assistindo coisas porque, enfim, tá dentro do hype, porque o conteúdo veio de dentro, de fora para dentro, não de dentro para fora, como deveria ser. Tá? Agora, esse ano, 2024, né, mais ou menos ali, final de junho, início de julho, vai estrear Deadpool e Wolverine. Deadpool e Wolverine é uma história para adultos, né? Um personagem que não é um mercenário qualquer, ele não é um anti-herói, né? Ele é um vilão. O Deadpool é um vilão dentro da história. Eu sei que muitos querem fixá-lo como um anti-herói, mas a história ela é muito complexa, ela é humor, feita para adultos, né? Com dois atores consagrados, Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Então vai ser um sucesso, mas infelizmente inúmeras crianças assistirão o filme, porque esse mesmo personagem, Deadpool, ele é o personagem mais cobiçado dentro do Lego Marvel Super Heroes, que é um joguinho de Lego, livre para todas as idades, mas ele é o personagem mais caro a ser adquirido dentro do jogo, então você tem que lutar muito para conseguir esse personagem, é o que faz mais coisas também. Então, você tem marcas de refrigerante já fazendo lançamentos com esses personagens. Você vai ter marca de roupa infantil colocando a estampa desses personagens. Você vai ter souvenirs. Outros jogos, como Fortnite, com certeza absoluta trarão algum desses personagens, se a licença for dada a eles. Então, não há essa preocupação mais. Se é que algum dia teve também, né? De não misturar os conteúdos. Não, você vai entregar porque sabe que os pais não estão atentos e eles vão ter contato com o material. Então, você que é pai, pelo menos assista ao filme antes de entregar para o seu filho. Assista antes desse novo agora, Deadpool e Wolverine, assista o primeiro Deadpool do Ryan Reynolds, que você vai ver que não tem como passar para uma criança. Tem cenas de sexo bem explícitas dentro do filme e que dificultam muito essa liberação de conteúdo, né? Então, aqui nós estamos exatamente para não demonizar nenhum conteúdo e sim ajudar as famílias a compreender esse universo, como funciona. Hoje eu percebo assim que existe um trabalho forte em relação a essa aliciar, né, as crianças, de realmente trazer assim essa de atingir as crianças em todos os aspectos. Existe um investimento muito alto, espiritual e em todas as áreas para destruir a infância, né, para acabar com esse momento da vida do desenvolvimento humano. E aí a gente tem o desafio do conteúdo que entra, né? Mas o desafio de ser algo que hoje faz parte de uma nova realidade, faz parte dessa nova geração que nasceu totalmente dentro de uma realidade digital, né? E aí a gente tem uma outra problemática que diferentemente de como era antigamente, né, que as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos, hoje existe essa necessidade da mulher sair de casa,
para ajudar financeiramente a família. Então, mudou muitas coisas aconteceram, e e com a questão da informatização, aí que o trem acelerou mesmo, né? Então, o que a gente pode fazer? Antes de você falar sobre isso, o que a gente pode fazer? Eu queria que você falasse como que hoje é a realidade desse mundo de aliciar crianças dentro dos jogos de videogames. E aí a gente passa depois para essa outra parte aí que eu gostaria de falar, sobre essa nova realidade. Pois é, o videogame sempre foi presente, né? Na minha vida, na vida dos meus filhos. A minha família nunca foi a par do meio tecnológico. Acontece que jogar videogame há alguns anos, ou rede social não existia, né? Você não tinha contato com pessoas estranhas. Você jogava dentro de um universo que a família tinha um olhar, até porque essa mãe estava presente ali, e como você bem colocou, essa mãe teve que sair para ajudar na renda familiar, tudo mais. Às vezes ela é a principal renda familiar em muitos casos, em muitos países aí. Mas assim, hoje o aliciador, ele nada de braçada, é um termo bem brasileiro, né, que significa ele está bem à frente dos pais nesse aspecto, porque ele tem esse tempo para dedicar para a criança, para o jovem, para o adolescente. Ele tem tempo e conhecimento sobre o conteúdo ao qual ele está lidando ali com aquela criança. Então, se ele falar de qualquer desenho, filme, ele realmente assistiu, ele conhece tudo sobre aquele material, ele está pronto para presentear essa criança, esse adolescente, e depois vai aprisionando, né? Vai aprisionando porque os pais entraram a ansiedade foi substituída, a ansiedade de que o filho se perdesse, que o filho se machucasse, que usasse drogas, ela foi substituída pelo desejo de muitas famílias, desses jovens e crianças, darem certo na internet e virarem grandes celebridades. Então, tem muitos pais que têm medo dos filhos não fazerem parte desse universo, com medo que isso vá interferir diretamente na vida econômica desse filho em algum momento, né? E o que acontece é que esse aliciador, ele virou um grande agente dentro da internet, um agente mesmo, um agente de marketing, de publicidade, de carreiras, né? E fica ali vendendo sonhos a todo momento, dentro de uma partida, de um joguinho que a criança está, dentro de um episódio de desenho que eles assistem juntos, né? Você queria falar? De um clã, né? De um clã, de uma comunidade, de um grupo. Então, ele lidera esses clãs, eles lideram esses grupos, e aí eles fazem parte. E a criança, você vê, muitos adultos caem em golpes, né? Golpes que levam, às vezes, famílias à falência. Quanto mais uma criança, um jovem, um adolescente, ganhando dinheiro, tendo seus dinheiros, tendo suas contas criadas com CPF falso, com identidade falsa, né? Com cuidades falsas, e aí se relacionando com outras pessoas, e esses aliciadores vão ali o tempo inteiro e com muita eficiência, propondo mais tarefas e elogiando essa criança, presenteando essa criança, até chegar o momento da retribuição. E essa retribuição nós estamos vendo o caos que está hoje no mundo inteiro. A quantidade de jovens e adolescentes fugindo de casa diuturnamente para encontrar com alguém que nunca viu na vida, achando que é alguém da mesma idade, chegando lá descobre que é uma pessoa de 30, 40, 50 anos, né, que acaba sendo estuprada ou virtualmente ou presencialmente. No Brasil existe essa modalidade intitulada estupro virtual, né? Eles entram nessas comunidades de Discord e tudo mais, e lá dentro começam a ficar sendo aprisionadas por todo esse conteúdo, e dentro desse conteúdo eles vão ali descobrindo coisas da particularidade de cada família. O massacre na escola, ele é um dos fins, né? Mas ele é o mais trágico, ele é o mais terrível. E como no Brasil, esse ano, a gente conseguiu fazer um trabalho muito forte nesse sentido, e teve um número muito reduzido de massacres em escolas, esse ano até catalogado nenhum, né, muitas ameaças e pouca efetivação, nenhuma efetivação, melhor dizendo, eu avisei, foi para dentro das casas, né? Então, como foi para dentro das casas esses massacres, pôde-se ver, né, o que a cabeça dessas crianças estava ali sendo conduzida por terceiros, né?
Tá? Então, esse é um momento muito importante. No Brasil, existe a Lei 14.811, né, Pedro? Salvo engano, 14.811, é a lei de bullying e cyberbullying, né? Então, essas brincadeirinhas de ofender, de machucar as pessoas na internet de qualquer idade, então você precisa entender como isso funciona. No Brasil é criminalizado. No caso do bullying em particular, você tem penas aqui com multa. Mas o cyberbullying, então se você começar a perseguir alguma conta na internet, seja a minha, de consultor, a sua, a gente pode ir até uma delegacia no Brasil e inquirir alguma dessas famílias que estão fazendo esse tipo de acusação, de acompanhamento dentro da internet. Então, é uma coisa muito mais grave. Eu não sei como funciona em todos os países, né? Mas hoje no Brasil isso já está efetivado. É, não sei, assim, a impressão que dá ouvindo toda a sua experiência, assim, toda a sua fala, é que realmente as coisas estão parecendo que estão se estreitando mais, né? E eu acho, assim, que as famílias realmente, elas vão ter que se reorganizar, né? Buscar as suas prioridades, assim, realmente para poder fechar as brechas de tantas coisas que hoje acontecem, de tantos bombardeios que acontecem contra a família, contra os princípios familiares que cada família decidiu trilhar e, e a gente vai ter que realmente se reorganizar, né? Se reorganizar, encontrar uma forma mais eficiente de caminhar mais perto dos filhos, de estar mais perto dos filhos, para que de alguma forma a gente possa prevenir tantas coisas que hoje se trabalham de forma tão eficiente, né? E o que eu falo, esses pedófilos, esses aliciadores, eles são pessoas de altíssimas habilidades, se dedicam àquilo, são muito bem recompensados por aquilo tudo, né? São profissionais de altíssima qualidade dentro desse meio deles e que eles trabalham diuturnamente para poder cumprir o objetivo deles, né? E às vezes as famílias elas não estão tão enganjadas com o mesmo olhar, com o mesmo esforço para oferecer, para acompanhar essa parte, né, da vida da criança que é tão importante. E é muito importante, pastora, ressaltar que não tem solução fácil, tá certo? Muitos pais mesmo procuram um software de segurança para bloquear o acesso do filho a determinado site, a determinada rede social, tudo mais. E, assim, alguns pais até recebem relatórios daquilo que os filhos assistem na internet. E são relatórios, assim, bem interessantes, né? Porque vem muitos conteúdos. E eu sempre inicio a palestra dessa forma. Hoje, nos últimos 2 anos, a gente vem fazendo isso dessa maneira, né? Quem aqui controla o que os filhos assistem na internet? Quem aqui acompanha realmente o que os filhos fazem dentro da internet? Aí os pais começam, eu tenho um software que faz tal coisa, eu tenho um relatório, eu tenho um chat, eu tenho Google Family Link, eu tenho... eu coloquei um software espião no celular do meu filho, tá, tudo bem. Mas, assim, quem é o Huggy Wuggy? Né? O que é Pop Playtime? O que é Five Nights at Freddy's? Quem é, sei lá, Slenderman? Ah, não sei quem é nenhum desses personagens. Não sei que é o próprio Deadpool. Né? Quem são essas personas? Então, não adianta nada você ter um relatório se você não consegue entender o que está dentro dessa nova linguagem, né? Quem são esses personagens, o que falam, o que fazem, isso não faz a menor diferença. Você precisa realmente entender aquilo que seu filho faz. Teve um caso aqui, já não é o primeiro, né? São algum número bem grande de famílias que foram dizimadas pelos seus filhos aqui no Brasil. Então, isso está virando uma epidemia. Garoto de 13 anos, a mãe tirou o celular, ele foi lá, mata a mãe, mata o pai. Eu não quero entrar nem aqui na modalidade do crime, senão vai virar um podcast de true crime aqui, não é esse o objetivo, né? Porque eles são crimes muito fortes, muito pesados, protagonizados sem nenhum arrependimento pela parte do filho. Mas, assim,
em nenhum momento foi dito quais conteúdos circulavam naquele equipamento. Num dos casos, salvo engano, na Paraíba, no Nordeste brasileiro, um dos casos o delegado falou que a criança estava, o garoto, né, o assassino da família, estava jogando Roblox. Isso foi algo jogado assim para a imprensa que você quer entender o que é aquilo. E aí, nossa, dá para nós um trabalho enorme, porque fica parecendo que todo mundo que joga Roblox vai matar a família, que o jogo Roblox faz isso, aí você tem que explicar para a família que Roblox não é um jogo em si, né? É uma fábrica de jogos, é uma engine que constrói jogos, mas que por qualquer um poder construir um jogo e colocar lá dentro, não tem nenhum tipo de censura ou crivo. Então, os digital influencers, de gamers dentro da internet, eles acabam lidando com esse tipo de conteúdo e vão fazendo gameplays dentro da internet. Mas o aliciador em si, às vezes, cria um jogo e coloca dentro do Roblox. E isso vira um hype e a criança está ali jogando com o aliciador o tempo inteiro sem a família saber, porque instalou um jogo que é livre. Não é livre, não, acho que no Brasil está 12 anos, né? E está colocado lá na loja para se jogar e a família não sabe o que isso significa. Está só no celular da mãe, da avó, da tia. Suscetível a colocar em risco o tempo inteiro. Tem até um comentário aqui da N César, né? Essa semana mesmo uma amiga me relatou que a filha recebeu um pedido de foto íntima por um amigo do Roblox. Pois é. Então, esses pedidos, eles acontecem... Às vezes é por criança da mesma faixa etária, por incrível que pareça, mas às vezes é por um adulto. E esse adulto, ele não vai só fazer o pedido, sabe? Ele vai fazer o pedido e, de posse dessa foto, ele vai chantagear essa criança, ele vai levar essa criança até a fazer alguma coisa contra ela ou contra algum ente querido. E, assim, é impressionante. Cada palestra, ela tem um impacto cada vez mais forte nas famílias, né? Elas não estão sabendo como lidar. Eu vou me apropriar da sua fala inicialmente nessa pergunta. As famílias têm que mudar todo o seu processo de lidar com essas tecnologias, com esses conteúdos, porque é uma questão de vida ou morte, não tem outro termo, não. Já não é só uma questão de desenvolvimento intelectual ou cognitivo. A questão é de vida ou morte. Se você não aprender a utilizar, é mesmo que você entregar um carro para o seu filho de 5 anos de idade e mandar que ele dirija. Ele vai, infelizmente, sofrer um acidente e morrer. Ou matar outras pessoas, o que é tão grave, né? Quanto? Eu vejo assim que as famílias, eu sei que essa não é uma realidade generalizada, mas é uma grande parcela, né, de famílias que querem proporcionar tantas coisas para os filhos que acabam perdendo os filhos no decorrer da história, né? Acabam perdendo os filhos, enche os filhos realmente de coisas, os filhos vão se tornar pessoas que vão ter muitas coisas na vida, mas que vão perder a chance de ser, exatamente porque os pais estão... Acenderam a luz aqui para mim. Exatamente porque os pais estão distraídos em dar, né? Querem dar tanto, querem proporcionar tantas coisas, mas perde exatamente esse time do tempo dos filhos, né? Que é passar, que é acompanhar, que é proporcionar aquilo que é bom. Por exemplo, eu vi aquele dia lá, se deu um dia de palestra, ainda não foi suficiente, tanta coisa que tinha para dar ali para a gente, né? Você falando como que a organização da rotina do Pedro, isso fez com que ele hoje desenvolvesse habilidades, né? O Pedro toca, ele dança, ele ficou um menino com inteligência sinestésica, ele ficou com desenvolveu inteligência musical, tudo isso porque a prioridade se tornou ele como pessoa se desenvolvendo. E além disso, agora o Pedro é empresário, né? E aos 22 anos já está fechando seus contratos, está indo tratar, as pessoas tomam um susto muito grande. Isso é muito interessante, pastor, porque as pessoas tomam um susto muito grande porque eles acham que eu vou chegar na figura de dono da empresa. E eu me coloquei na função de funcionário da empresa dele para alavancar todo o processo. O dono da empresa é ele mesmo. E a parte impressionante que mais choca
hoje os nossos parceiros, né, nossos clientes, é a tratativa. É como o Pedro falar bem o português, ser educado, de chegar num ambiente jamais utilizar celular quando a outra pessoa estiver falando com ele, ter todos os critérios que a religião traz para você, de você saber entrar e sair do local deixando a sua marca de forma positiva. Quer dizer, são coisas e habilidades, muito mais do que coisas, né? São habilidades que são as skills realmente, as soft skills, né? As múltiplas skills que essa geração precisa ter para ganhar espaço nesse novo mercado de trabalho. E nós vemos que os adultos estão com muita dificuldade de lidar com esse novo tempo, lidar mesmo com muita eficiência, né? Então, o pai precisa entender que é prazeroso, sei lá, deslumbrante lidar com todo esse universo que antes era tão inacessível e de uma hora para outra você passar a ter tanto acesso dentro da sua casa. Então, eu vejo muito adulto com dificuldade de escolher. Tem uma série hoje na Netflix chamada Baby Rena, e praticamente todos os pais dos locais onde chegam virou uma grande febre, se sentiram meio que obrigados a assistir a série. E quem disse que era obrigatório assistir esse tipo de conteúdo, né? Quem disse que eu preciso adentrar nesse tipo de conteúdo para ter uma opinião sobre determinado assunto? Por que não fortalecer a minha realidade, né? Eu vejo muito essa discussão sobre controle e meios de controlar toda essa nova linguagem. Eu acho que muito melhor do que controle é você definir o que você de fato pensa, sabe e é a respeito disso. É conhecendo a verdade que só essa verdade pode libertar. Então, qual é a verdade? Que verdade é essa? Não tem fake news para quem trabalha com verdade, né? A gente sabe quais são os processos, como eles acontecem, mas a gente precisa abrir mão de muita coisa. E ser pai e mãe nesse meio digital, ele é extremamente prazeroso porque é um desafio diário, né? Você tem filhos em idades diferentes, eu tenho filhos em idades diferentes, né? Na minha casa, 12, 13 para 14, mais um de 22. Então, como é que eu vou conseguir fechar um filme que dê para assistir com todo mundo? Às vezes não dá, às vezes eu tenho a do meio uma menina, tem que ter um ritmo diferente ao lidar com o material dela, gosta mais do drama, gosta mais de conteúdos que sejam um pouco mais contemplativo, o mais novo já gosta um pouco mais de ação, o mais velho já pegou a minha linha de conteúdo, então ele é mais diverso nesse aspecto. Mas eu não tenho como sempre ter aquela fórmula de dizer que tal filme é feito para a idade dos 3. Eu tenho que trabalhar de forma diferenciada. E aí a gente vê a grande dificuldade, que é você chegar em determinado local e apresentar muitas opções de filmes e séries e ver que ninguém está assistindo. E tem muita coisa boa sendo produzida. Ontem nós assistimos um episódio de uma série que está no Netflix, me perdoe, eu não sei o nome dela em inglês, mas é Uma Salva de Palmas, o nome da série, falando sobre família. Eu sei que This Is Us é uma série bem legal, foi um grande sucesso internacional, mas assim, a Europa, a Ásia estão fazendo séries familiares muito mais viscerais, né, que tratam de determinados aspectos assim de formas bem interessantes. Então, que deixam a família ali com a sua percepção aguçada, que geram um debate legal. Então, eu até faço aqui um meia-culpa, né, de dizer que eu estou em falta com essa curadoria com os pais de filmes, séries, conteúdos, atividades, porque depois, principalmente dessa lei ter entrado em vigor, a gente acabou tendo que ir a muitos locais ao mesmo tempo, quase, e atender escolas, às vezes, de vários estados ao mesmo tempo, famílias, né, que nos ligam diuturnamente para resolver alguns problemas, e a gente tem que ter um tempo para ajudar essas famílias nessa curadoria, porque isso é fundamental. E a gente agradece muito, porque sabe que isso é uma missão de um dia, não. Isso é uma missão de uma vida. A Daiane está falando aqui, isso demanda tempo, energia, disposição, sair do nosso celular, dos nossos interesses, vencer nosso cansaço diário. Não há solução fácil. É o que precisamos entender. O R.R. Santos está falando aqui, hoje o controle de conteúdo está muito difícil. Tem muitos meios de contornar o controle
definidos pelos pais educadores. Doutor Ricardo, me fala um pouquinho do seu trabalho. Eu sei que você tem essa página por onde a gente entrou, né, aí no Instagram, que é Orientec. E me fala um pouquinho sobre o seu trabalho, para que as pessoas que virem esse vídeo aqui também estejam aí te acompanhando, né, para ver todo o seu trabalho aí e colando aí em você, porque com certeza é uma mão amiga. Perfeito. E essa rede tem que ser lançada, né? Vamos ser pescadores de homens, mulheres e crianças aí nesse novo meio digital. E o Orientec Oficial é o nosso arroba, Orientec com CH, e o nosso trabalho ele tem várias frentes. Como eu falei, esse meia-culpa vai ser desfeito, porque nós vamos reiniciar esse processo de construção de conteúdo para prestar essa curadoria aos pais, mas algo que vem tomando positivamente muito nosso tempo é a Escola Digital. A Escola Digital é um curso de convivência, a gente chama assim, né? Porque o plano de fundo é desenvolvimento de games, né? E o Pedro é o grande professor. E os pais entenderam que o principal objetivo dessa aula de game era a convivência desses filhos com o Pedro nesse período. Então, nós ficamos com muitos alunos de muitas turmas, de muitos locais, e que ele, com essa paciência, que foi uma virtude, um presente que Deus deu a ele, uma linguagem Pedro, específica. De novo, Pedro. De novo. Alô. Aqui estou eu. Bonitinho. Tá aqui eu. Esse cabelo ridículo. Hoje é a nossa frente de trabalho. Assim, a Escola Digital tem alunos no Brasil todo, é impressionante. Ele fica sentado aqui no computador e vem criança de todo canto. Ao invés das crianças estarem aleatoriamente com youtubers dentro da internet e tal, elas estão aqui aprendendo a controlar a tecnologia dentro da sua vida. Então, eles assistem filmes juntos, eles leem livros juntos e aprendem, né, o que é um direito autoral, como as coisas realmente funcionam dentro da internet. O Pedro toca música junto com eles, fala em 2 idiomas junto com eles, a aula é 100% bilíngue. That's true. E vocês têm que ver o quão fantástico é o resultado, né? Assim, a produção das crianças. É incrível, incrível. Elas chegam muito cruas, né? A gente tem aluno a partir de 4 anos de idade. 4, 5 anos, o nosso veterano tem 13. A gente pegou essa faixa etária assim, da infância e o início da adolescência. Assim, maravilhoso, maravilhoso. E assim, a produção deles, a gente está fazendo uma feirinha agora para eles de fechamento, né, de todo esse trabalho. Eles criam documentários, eles criam filmes, eles criam podcasts. Imagina essa criança que estava dentro do quarto ali, encegueirada pelo celular, só fazendo aquilo o tempo inteiro, só seguindo outras pessoas, dando like para essas pessoas, convivendo com essas pessoas e não tendo a sua própria identidade desenvolvida. Então, a gente trabalha com elas, ele trabalha com os filhos e eu trabalho com os pais. Os pais da Escola Digital, eu faço esse trabalho em paralelo, ajudando-os a dar mais gás a isso que foi aprendido. Então, a gente fica dando diretamente a dica do filme que o Pedro está trabalhando, onde encontrar esse filme, de que forma, se o filme é gratuito, se é pago, qual o streaming que está, a literatura, a gente pega o trecho, manda para o pai, então a gente vai fazendo essa curadoria em conjunto. E isso tem trazido resultados maravilhosos. E o outro é ajudar as pessoas que não estão ainda na internet a entenderem que não tem mais jeito. Infelizmente, o profissional liberal ele vai ter que chegar até a internet, ele querendo ou não. Antigamente, quando íamos a uma consulta, né, de um médico, de um psicólogo, psiquiatra, um dentista, nós íamos pelo sobrenome, né, nós queríamos saber quantos anos essas pessoas tinham de carreira, e no final das contas eram esses nossos critérios. Hoje as pessoas querem saber se essa conta é verificada, se eles têm vídeos e canais de atendimento pela internet. Então nós estamos ajudando os profissionais liberais a adentrarem nesse mercado, né? Como a gente conhece os meandros tanto do positivo da internet quanto dos cancelamentos da internet, a gente sabe lidar com eles também. A gente ajuda esses profissionais a construírem suas carreiras dentro da internet. Então, está sendo também um grande desafio. E além, é claro, nosso amor maior, que são as famílias e as igrejas,
né, das quais, infelizmente, nós não estamos conseguindo ir muito fisicamente, mas estamos fazendo essas palestras para as igrejas, para as escolas, e depois agregando essas outras ações em conjunto. Ai, gente, olha, é um desdobramento, né? É um desafio, uma missão, ainda bem que nesse processo todo aí de trabalhar com Pedro, de trabalhar no Pedro, né? Todos esses princípios e valores e ajudar ele a desenvolver tantas habilidades, e essa habilidade aí de inteligência interpessoal, né? De saber lidar com as pessoas. E você consegue hoje ter um parceiro aí para te ajudar nessa missão, que é ser esse braço, né? Que é ser esse braço e que a gente precisa muito mesmo de pessoas assim como você, que tem esse olhar realmente bem afinado, como eu falei aqui no começo, para enxergar coisas que às vezes eu não vou conseguir enxergar mesmo, né? Mas com esse olho, com esse olhar clínico aí, isso é muito bom. Eu vou até deixar disponível, postar nos stories aqui, tanto o material do Pedro como o seu, né, para os pais que nos acompanham aqui todo dia nos stories, que eu sempre estou deixando aqui, para te seguirem, para estar aí acompanhando. Muitas pessoas chamam em relação a dar palestra sobre isso, então a gente crê que pode dar um bom resultado tudo isso aqui. E a gente está quase no nosso finalzinho aqui de tempo. Eu queria que você deixasse para nós, né, parabéns mesmo, né, Dai, pelo esse trabalho. Eu também parabenizo. Aquele dia que eu passei o dia lá te ouvindo, eu tinha hora assim que meu coração queria sair aqui na boca, eu colocava ele para dentro de novo. Porque tem umas coisas que, meu Deus do céu, assim, dói. Para quem ama criança, para quem trabalha com criança, é impressionante como que a gente tá aquém daqueles que estão trabalhando contra elas, sabe? A minha vontade é que a gente acelere de uma tal forma que a gente esteja assim, muitos passos à frente, né? Mas a gente sabe que o poder da palavra de Deus, ela acaba sendo maior do que algumas coisas, e mesmo dentro das nossas limitações, Deus ainda potencializa a nossa dedicação, aquilo que a gente tem feito, mesmo que seja com passinhos de formiga, mas é em ritmo de formiga também, né? Eu queria que você deixasse aí um conselho para os pais, que você deixasse uma mensagem para as famílias, porque esse canal aqui é muito verificado por famílias que passam depois desse material. Essa live ela vai subir para a plataforma e vai ficar lá em forma de aula para as pessoas que acessam a plataforma poder assistir essa aula aqui sua. Eu queria que você deixasse esse conselho, fechando esse momento aqui tão maravilhoso. Perfeito. Então, eu quero deixar claro aqui, de coração escancarado, que nós vivemos no melhor momento da história da humanidade para termos e educarmos nossos filhos. Esse é o melhor momento. Não vai haver outro, nem para frente, nem houve para trás. Nós nunca tivemos tantas ferramentas fabulosas para desenvolvermos nossas famílias, para criarmos laços de afeto muito fortes e duradouros. Assim, o que para muita gente é estranho, né? É até um escândalo. Para nós, para a nossa vida, é só um cumprimento. Nós somos servos inúteis e fazemos mais do que a nossa obrigação a todo momento. Mas essa benesse de você poder caminhar em paz, de você poder deitar no seu travesseiro toda noite e saber que a sua família que está dentro de casa está no mesmo time que você, porque ele conhece, porque tem vínculo familiar, porque aprendeu com você a se divertir acima de tudo, aprendeu com você os melhores exemplos, e você aprendeu com seus filhos a como lidar com esse novo tempo, quais são as ferramentas, né? Como quem abre ali um baú e tira de lá coisas novas e coisas velhas. Tudo que está acontecendo hoje está validando a palavra daquele que disse que céus e terras passariam, mas jamais a palavra dele passaria. Então, hoje, nós temos a chance de provar que não há nada de tão encoberto que não venha a ser descoberto, e nada de tão oculto que não venha a ser revelado. É o momento da verdade, da sua verdade,
da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, mas, acima de tudo, da consciência de cada um. Sabe, papai, mamãe, eu, assim como vocês, sou apaixonado por muitas outras coisas. Eu amo esporte, gosto muito de esporte. Mas tem muito tempo que eu não sei o que é assistir a um jogo, seja ele de tênis, basquete, agora houve o final da NBA, um jogo de futebol, Eurocopa, o que é que seja, sem ser alguém falando comigo. Né? E esse alguém não está fora da minha casa. As pessoas que conversam comigo nem gostar desses mesmos esportes gostam, com exceção da minha filha, que gosta de tênis e assiste comigo, gosta de Djokovic, a gente assiste os jogos juntos e tal. Os outros nem são muito ligados em muitos esportes, gostam de praticar, mas não gostam de assistir. E às vezes tem alguma coisa que eles querem falar comigo naquele momento, do ponto, do gol, do arremesso, e não dá tempo de estar pausando as coisas, nem sempre está no streaming ali ao vivo, e você tem essa condição de pausar, e você tem que pensar a todo momento. O que eu quero? Sabe? Eu quero mais um título para esse grupo de pessoas, ou eu quero que a minha família vença comigo essa batalha de viver conforme a vontade de Deus. Nosso objetivo é somente obedientes, obedientes a todo momento. Se Deus está triste comigo, o que eu fiz de errado, o que eu tenho que melhorar. E todo o resto é ferramenta, todo o resto é plano de fundo. Né? Eu não gosto desse tema, eu sou fã de tal. Não, fã de fanático, esquece isso. Eu não preciso saber onde aquele ator nasceu, onde a família dele vem, quem é o pai, quem é... Não, eu preciso saber da minha história. Se esse ator me trouxe um conteúdo que validou algum ensinamento que tenha a ver com a minha fé, obrigado a esse ator, mas pode ter certeza absoluta que isso não foi vontade dele. A gente entende que o Divino Espírito Santo está também, ou principalmente nessas grandes obras, que fogem ali à vontade do diretor, à vontade do roteirista, e vem ali algo sobrenatural que atinge e afeta todas as famílias. Eu sei que tem famílias que se fecham e gostam de um conteúdo evangelístico, extremamente ali centrado na palavra, isso é um estilo de linguagem, não tem problema nenhum de fazer isso, e o conteúdo que está aqui do lado, para quem consegue tirar a palavra e ela é edificante para a família, não tenha medo, não tenha medo de ser diferente. Você vai ganhar alguns prêmios sociais muito bons, como perseguição, calúnia, difamação, e que bom, porque isso valida a palavra de Deus, né? Foi isso que ele disse que nós conseguiríamos. Então, se estivermos com muitos aplausos, fogos de artifício, significa que o nosso caminho não está tão próspero assim, né? A prosperidade também está nessa perseguição, nesse incômodo que a gente gera, porque nós não somos filhos dessa realidade. Nós estamos aqui para modificá-la positivamente, né? Para que a palavra de Deus, e ele sim, se manifeste em meio a tudo isso que está acontecendo. Então, reitero, incansavelmente, vivemos no melhor momento da história da humanidade para termos e educarmos nossos filhos. Não tenha medo. O seu filho, que não é seu, é de Deus, é sua missão, né? Nossa responsabilidade, como esses pais adotivos, entre aspas, eu sei que algumas pessoas têm dificuldade de compreender esse processo, mas nosso papel é pegar essas criaturas que Deus nos deu a honra de participar da nossa vida e sermos ali juntos essa equipe de batalha, se for preciso, e o que mais seja necessário. Então, aqui nós estamos para ajudar vocês nessas batalhas, com o que vocês precisarem. O Orientec está aqui à disposição de vocês, né? Então, toda a vertente de tudo que tivermos de trabalho, o que vocês puderem acompanhar, estejam cientes que uma coisa não vai faltar: fé. Fé. Amém. Acima de tudo, fé e obediência a Deus. Amém. E muito obrigado. Para mim é uma honra poder falar com a senhora. Que bom você falar assim, terminar com uma frase tão positiva, sabe? O melhor tempo é esse, porque é o tempo que a gente tem, é o momento que Deus nos deu, e a gente precisa realmente crer que Deus está conosco e Ele vai nos ajudar, desde que a gente assuma a nossa parte nessa responsabilidade. Doutor Ricardo, muito obrigada, Pedro, obrigada a vocês são preciosos demais para a gente, e eu espero que a gente possa contar com vocês aqui em outros momentos, para outras lives tão maravilhosas como foi essa, tão enriquecedora. Deus abençoe, te dê tudo que você precisa, muita saúde, muita disposição e muita criatividade para romper e chegar no coração
das famílias aí, ser essa mão tão amiga que a gente ama tanto. Deus abençoe muito vocês mesmos. Vocês são muito queridos, vocês não têm ideia o quanto vocês são queridos. Muito obrigado. Amém. Amém. Muito obrigado. Obrigada, viu? Tchau, gente. Obrigada a todo mundo Tchau, que passou tchau. por aqui. Tchau.